Saúdo na igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ministrar esse conceito nesta noite, e possa ser até mesmo que eu sei que o pensamento humano é assim. Quando a pessoa está ministrando aqui na frente, a gente olha para a pessoa e fala assim: mas não faz? Mas não faz? Está falando, mas fez aquilo, fez aquilo. Mas pode jogar para cá, porque eu assumo. E o que eu vou falar hoje é algo que eu preciso muito. E na verdade, se alguém aqui disser que não precisa, estará mentindo, porque precisa. Todos nós, nessa igreja, e muitos daqueles que assistirão este vídeo, precisam conhecer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O algoritmo, quando a gente, o presbítero Douglas sabe bastante sobre isso, quando a gente começa a ver um assunto, aí só aparece aquele assunto. E glórias a Deus, eu comecei a ver este assunto, principalmente no Instagram, e eu vi e só me aparece vídeo sobre esse assunto. E aquilo foi tocando no meu coração, sabe, Pedro? Foi tocando na minha alma, e eu falei: eu vou compartilhar isso que Deus tem falado comigo, com a minha amada igreja. E eu vou falar sobre o evangelho de sofrimento. O evangelho de sofrimento. O evangelho que nós deveríamos viver e que nós, como igreja, não vivemos. Para isso, eu vou pedir para os irmãos que abram em Isaías 53. Eu vou ler o verso 3. Amém? Amém? Amém. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazemos dele caso algum. Amém? Podeis assentar. Amados irmãos, eu li aqui todo o versículo, mas eu quero aqui deixar evidenciado homem de dores. Homem de dores. Quem é esse homem de dores? É o nosso Salvador. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para este mundo para sofrer pelo Evangelho, para obedecer aquilo que o Senhor havia colocado em suas mãos fazer. E nós somos o quê? Nós somos discípulos de Cristo. E nós fomos chamados para o Evangelho de dor. Nós fomos chamados para sofrer por amor ao Evangelho. A palavra de Deus nos mostra que Jesus falou: siga-me. Siga-me, esqueça tudo e siga-me. E eu fui procurar o que significava siga-me no grego, onde foi escriturado o Novo Testamento. E siga-me não significa assim: vem atrás de mim, vem. Não significa isso. O siga-me significa: acompanhe, segue os meus passos, venha atrás de mim com compromisso com os meus ensinamentos e com a minha obra. Ai, irmão dos anjos, onde ele não quer chegar? Eu quero chegar aonde eu estou chegando, onde eu já cheguei há alguns dias atrás, que eu venho meditando nisso. Que nós não fomos chamados para ter conforto. Nós não fomos chamados para estar numa igreja confortável e no Eduardo. Nós não fomos chamados para estar aqui sem sofrer. Por quê? O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:31: dia após dia eu morro. E esse morrer não é morrer somente para os desejos, não é somente morrer, matar a carne, renunciar. Não, esse morrer é morrer pelo Evangelho de Cristo. É se entregar de forma que a tua alma fale: eu vou morrer por esse Jesus. Não tem mais nada nesse mundo que me interesse mais do que viver para Cristo. E é um engano muito grande quando as pessoas acham que vir para a igreja é um hospital. Eu vou lá para ser curado. Não, igreja não é hospital, irmãos. Igreja é exército, onde homens e mulheres estão dispostos a dar vida por Jesus Cristo. Onde homens e mulheres falam: eu vou, Jesus, onde tu me mandares eu vou. O que eu tiver que fazer por amor a ti, eu faço. E a gente acha que a gente já faz muito. Primeiro engano, achamos que fazemos muito. Eu já vou na igreja de segunda na oração, quarta e domingo. Chega no final do domingo, acabou o culto, tchau, tô indo. Tu já disse pro Senhor. Se um dia que é o do Senhor, você não consegue ficar aqui para confraternizar com os irmãos, como o meu irmão Bernardo falou, para estar aqui em comunhão, não, eu já tenho um compromisso no domingo. Domingo é o Senhor. Fica na igreja até o tempo que Deus quiser. Não, já fui no domingo, parece que dá a gente relaxa, querendo ou não, a gente dá um relaxa, assim, já cumpri meu compromisso de domingo. Não que esteja errado, mas, irmãos, nós estamos no campo inimigo. Nós somos
somos soldados guerreando no campo do inimigo. O inimigo, qual é o propósito dele? Tragar almas. E as almas estão perecendo. E a gente não está morrendo pelo Evangelho. Muito pelo contrário. Olha, eu tenho que resolver meu assunto, um problema, uma dificuldade tão grande. E sabe o que isso significa, Cauã? Que a igreja está entrando na era da apostasia. A igreja está entrando, presbítero, na época da insensibilidade. A igreja está entrando num momento que a gente nem lembra mais qual é o verdadeiro dever da igreja. E para isso eu trouxe até aqui alguns pontos. Como eu falei, Jesus era homem de dores, mas nós somos treinados a quê? Fugir da dor, fugir do problema. Se tem um problema aqui, eu vou me desviar para cá, porque eu não vou me envolver nesse problema. Às vezes é problema do Evangelho, é problema da obra de Deus. Queremos servir a Cristo, como eu falei, sem sofrer. Cumprimos nossas obrigações no culto, falei, e não fazemos nada além disso. Fui no culto, orei, estou mudando a minha vida, pastor, estou orando de manhã, de tarde, de noite, estou lendo a palavra, estou jejuando. Isso aí você está fazendo para quem? Para a sua própria vida. Não é para a obra, não é para o Evangelho. E aí a gente se engana quando a gente acha que nenhum de nós aqui sofre pela obra, pelo Evangelho de Cristo Jesus, como Paulo, como os primeiros discípulos lá que foram mártires, que morreram martirizados. Eu e Rosângela, imagina, às vezes, irmãos, um pastor, e consequentemente a esposa do pastor, eu costumo conversar com o pastor lá em casa. Cada um aqui tem seu próprio problema, sua própria vida, né? Suas situações, suas necessidades. Mas nós temos problemas quase todos conosco, porque nós carregamos, né? Irmã, glórias a Deus por isso. Mas você acha que isso já é muito, irmã Marcela? Não é nada. Não é nada. Eu fiz esse comentário com o pastor, eu falei, irmã, pastor, a gente carrega o nosso e carrega também de fora, de meu trampo. Nesse momento, às vezes ele está no quarto trabalhando, fazendo alguma coisa, e fala, amor, tem um assunto de irmão para falar. Fala, aí eu vou embora, porque eu estou falando, amor, tem outro. E assim na obra de Deus. Mas acha que isso já é tudo que eu tenho que fazer, Gabi, e que o pastor tem que fazer muito ainda? Sofrer pelo Evangelho significa enfrentar sofrimento, perseguição, rejeição, dificuldade por causa da fé, não é dificuldade própria, seus problemas próprios. Seus problemas, Deus está te provando, Deus está te moldando, é outra coisa. Mas dificuldade por causa da fé é outra coisa. Sentir-se privilegiado, é sentir-se como honrado. Eu estou vivendo, sofrendo, estou carregando as marcas de Cristo na minha alma, estou carregando as marcas de Cristo na minha vida. É uma oportunidade de glorificar a Deus e de ser destemido. Vamos lá para a Cracolândia, que já nem existe mais. Vamos lá, vamos nos consagrar e vamos pregar para aquelas almas que estão ali. A gente fala assim, eu não estou preparado, eu acho que esse Evangelho não é para mim. Então não estamos vivendo o Evangelho. E por que ele é verdadeiro e genuíno? E por que eu estou falando isso? Eu não estou falando para ninguém sair daqui e sair fazendo loucura. Um chamado de Deus. Essa semana eu recebi uma notícia de um rapazinho que a irmã Kelly conhece, do Bruno. Ele está na Austrália, foi lá aperfeiçoar inglês. Ele escreveu, Rosângela, ele escreve para mim sempre. E eu às vezes dou aconselhamento para ele mesmo à distância. Ele falou, eu fui chamado para ir para o Iraque como missionário. Eu falei assim, que coisa linda. Ele é um jovem, foi nosso estagiário lá do nosso departamento, e ele vai vir para o Brasil, na Austrália, e vai para o Iraque. Um jovem destemido, né? Claro, ele orou, Deus chamou pela igreja dele, mas ele está indo para o Iraque. Aí eu pergunto, José Gabriel, quando você estiver mais maduro, você vai fazer, o meu sonho é evangelizar o Iraque, se Deus tiver um chamado. Aí eu trago aqui, irmãos, aquilo que tem me perseguido, tem vindo até mim através do algoritmo, eu tenho me alimentado, eu tenho ficado feliz. No mundo existem 360 milhões de cristãos que vivem em países em que eles não têm liberdade para adorar a Deus. Não tem Bíblia. Eu vi um vídeo de um jovem que recebeu uma Bíblia. Ele ficou uns 5 minutos chorando quando alguém ia entregar para ele uma Bíblia. Você tem tua Bíblia, você nem abre muitas das vezes. E só na China, desses 360 milhões no mundo, 110 milhões de
cristãos são oprimidos na China. E tem crescido assim assustadoramente o número de cristãos na China, num país que a gente sabe que é um país fechado. E aí um irmão, ele me disse, qual é o segredo do crescimento na China? E todos os cristãos fazem isso todos os dias. Primeiro, todos os dias eles oram. Segundo, todos os dias eles leem a Bíblia. Isso aí é um país perseguido. É que não tem igreja como nós temos aqui. Terceiro, eles pregam o Evangelho todos os dias. Quarto, eles dão graças a Deus pelos milagres e esperam o milagre diariamente. E o quinto, eles se alegram no sofrimento pelo Evangelho. Quando eu vi aquele vídeo, que eu vou falar da história, eu fiquei muito, muito humilhada, até posso dizer. Nesse vídeo narra uma história de que haveria lá na China um encontro de 100 cristãos com um líder. Foram 97, 3 não foram. Houve aquele encontro escondido, é claro, não é as claras. E quando esse missionário foi deitar, havia muitas pessoas chorando na porta do lugar onde ele estava, da casa onde ele estava. E ele pediu já o intérprete, foi lá e eles choravam, se batiam. E aí ele perguntou para o intérprete, por que eles estão chorando? Eles estão chorando pelos irmãos que foram presos, deveriam levantar. Aí ele falou assim, não, eles não estão chorando pelos irmãos que foram presos. Eles estão chorando porque eles ainda estão vivos. E eles estão questionando o que eles fizeram para não estar presos também. O que tem de errado neles que eles não estão presos também. Então, quando a gente vê o Evangelho com esse prisma, eu não estou falando para ninguém ir para a China, não estou falando para ninguém ir para o Iraque, eu não estou falando para ninguém ir para a Coreia do Norte, que é o país mais fechado. Eu estou falando para nós valorizarmos o Evangelho que nós temos e para nós termos noção de que existem 360 milhões de irmãos que sofrem no dia de hoje, que não podem adorar a Deus.